O presidente Donald Trump fez talvez sua declaração mais importante, ousada e chocante até agora, sobre a guerra na Ucrânia. É uma declaração que literalmente muda tudo e que deveria inspirar a Ucrânia e enviar uma onda massiva de preocupação diretamente para a mesa do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Também mostra o quanto a visão de Trump sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia mudou recentemente. Antes de assumir, o 47º presidente prometeu usar sua influência para acabar com a guerra. Infelizmente, apesar de múltiplos esforços e reuniões presenciais com os líderes de ambas as nações, Putin da Rússia e Vladimir Zelensky da Ucrânia, Trump até agora não conseguiu parar o conflito. Apesar disso, ele usou várias táticas para buscar cessar-fogo ou paz, pressionando e incentivando ambos os lados a negociar e ceder. Apesar disso, algumas de suas opiniões e posições mudaram com o tempo. Trump costuma acreditar que a Ucrânia teria que ceder parte do seu território em qualquer acordo de paz com a Rússia. Ele mencionou várias vezes concessões ou trocas territoriais, sugerindo que a Ucrânia talvez precise desistir de recuperar regiões como Crimeia ou Donetsk. Mas, em uma postagem recente no Truth Social, Trump disse algo totalmente diferente, sugerindo que a Ucrânia poderia, e talvez até devesse, continuar lutando até recuperar todas as suas terras perdidas. A postagem do presidente começou após entender a situação militar e econômica da Ucrânia e da Rússia e ver os impactos econômicos na Rússia. Acho que a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, está em posição de lutar e reconquistar toda a Ucrânia em sua forma original. Com tempo, paciência e o apoio financeiro da Europa, e em particular da OTAN, as fronteiras originais de onde essa guerra começou são realmente uma opção. Por que não? Essa é uma afirmação gigantesca. Em agosto passado, na época da reunião com Putin no Alasca, Trump ainda discutia troca de territórios entre os dois lados. Agora, no entanto, sua posição parece clara e firme. A Ucrânia, com o apoio de aliados europeus e da OTAN, busca recuperar todo o território tomado pelos russos, restaurar todo o seu território e vencer o conflito. Mas a declaração de Trump não parou aí. Após elogiar a Ucrânia, o presidente criticou diretamente a Rússia. A Rússia trava há 3 anos e meio uma guerra que uma potência militar de verdade venceria em menos de uma semana. Isso não está destacando a Rússia. Na verdade, está fazendo com que eles pareçam um tigre de papel. Quando o povo em Moscou e em todas as grandes cidades, vilarejos e distritos por toda a Rússia descobrir o que realmente está acontecendo com essa guerra. Como é impossível conseguirem gasolina. Devido às longas filas e outros problemas da economia de guerra, onde quase todo o dinheiro é gasto na luta contra a Ucrânia, que mostra grande espírito e só melhora, a Ucrânia pode recuperar seu país e talvez até mais. Putin e a Rússia estão com grandes problemas econômicos, e este é o momento para a Ucrânia agir. De qualquer forma, desejo tudo de bom para ambos os países. Continuaremos fornecendo armas para a OTAN, para que a OTAN faça o que quiser com elas. Boa sorte a todos. Agora, há muito o que tirar dessa declaração longa e significativa. O primeiro e mais óbvio ponto é o fato já mencionado de que a postura de Trump evidentemente mudou de forma significativa. No passado, ele afirmou repetidamente que a Ucrânia era a potência menor e mais fraca nesta guerra, e que, apesar de defender seu território de forma valente, não poderia realisticamente esperar uma vitória contra um oponente muito maior. Trump pediu à Ucrânia e ao presidente Zelensky que aceitassem concessões e cedessem parte de seus territórios para encerrar a guerra. Ele afirmou que esse era o único caminho viável para Kiev. Agora, é quase o contrário. Trump fala o que muitos analistas militares no mundo pensam. A Ucrânia pode ter começado esta guerra em uma posição fraca, enfrentando uma força muito mais forte e rica do que a sua própria. No papel, ela deveria ter perdido, e deveria ter perdido rapidamente. Sob o peso esmagador do enorme exército da Rússia, uma quantidade extraordinária de blindados e poder de fogo. No entanto, à medida que a guerra avançou, a maré virou. A Ucrânia ficou mais forte, enquanto a Rússia ficou mais fraca. Kiev resistiu, se adaptou, inovou e se destacou.
dominou a guerra com drones e criou uma indústria nacional de mísseis para rivalizar com as melhores do mundo. Aperfeiçoou suas táticas para enganar e superar consistentemente seu inimigo e provou em inúmeras ocasiões que suas forças são mais do que páreo para as do outro lado. A Ucrânia também recebeu grande apoio de aliados europeus e da OTAN. Aliados como Estados Unidos, França, Alemanha, Polônia, países nórdicos e Reino Unido prometeram e contribuíram com grandes quantias para a causa. Pode ser por armas, equipamentos, fundos, treinamento, ajuda humanitária ou todos juntos. Isso também foi crucial para equilibrar as chances entre Rússia e Ucrânia, anulando a grande vantagem do Kremlin. No papel, em termos de mão de obra, dinheiro e equipamentos, a Rússia nunca poderia ter antecipado tudo isso. De fato, quando a invasão começou, muitos soldados russos, cidadãos e funcionários do governo esperavam que a chamada Operação Militar Especial terminasse em questão de dias. Soldados marcharam para a Ucrânia levando uniformes de desfile, esperando hastear a bandeira russa em Kiev sem grande resistência. À primeira vista, não é difícil entender por que a Rússia estava tão confiante nesses estágios iniciais. Como o próprio Trump diz, uma potência militar não deveria ter tanta dificuldade para invadir um vizinho menor e mais fraco, especialmente quando tem vantagem em tantas áreas. Com um planejamento e estratégia melhores, a Rússia talvez pudesse ter vencido a guerra rapidamente, mas seu planejamento foi ruim e sua execução ainda pior. Vez após vez, a incompetência do Kremlin foi exposta e a Ucrânia encontrou maneiras de explorar seus inimigos. Agora, como Trump também afirma, o espírito de Kiev só está ficando mais forte, enquanto a economia de Moscou enfraquece a cada dia. E as estatísticas comprovam isso. Nas frentes de batalha, a Ucrânia é quem causa danos e tenta recuperar territórios importantes. Em Donetsk, por exemplo, a Rússia tem se esforçado por meses em uma tentativa desesperada de capturar uma única cidade, Pokrovsk. Eles tentaram de tudo contra esse lugar, mas não conseguiram conquistá-lo. Enquanto isso, a Ucrânia conseguiu retomar 5 vezes mais território naquela região e arredores do que a Rússia foi capaz de capturar. Isso mostra que, mesmo em uma das áreas de frente mais disputadas, a Ucrânia está avançando. Kiev também faz ataques estratégicos com drones e mísseis contra ativos importantes da Rússia, como depósitos de munição em Donetsk, incluindo postos de comando, aeródromos, etc. Cada ataque não só enfraquece o esforço de guerra da Rússia, mas, como Trump observa, também atinge repetidamente a economia do país. Não há dúvida de que a economia russa está sofrendo. O valor do rublo despencou, o país está isolado de muitos bancos internacionais e sistemas de pagamento. O Fundo Nacional de Riqueza caiu por causa dos altos gastos militares. O povo hoje gasta até o dobro em produtos do dia a dia do que há alguns anos. Até figuras financeiras importantes na Rússia, que geralmente apoiariam o Kremlin, se manifestaram. Como alertou o ministro da Economia, Maxim Reshetnikov, no verão, o país estava à beira de recessão. Isso também se relaciona à visão de Trump de que a Ucrânia está em posição de poder, podendo expulsar os russos dos territórios ocupados e recuperar totalmente sua soberania. Como afirma claramente o presidente dos Estados Unidos, este é o momento para a Ucrânia agir. Mas uma das partes mais importantes da postagem de Trump pode ser facilmente ignorada, pois tem poucas palavras, mas elas carregam um enorme significado. O presidente escreveu que a Ucrânia poderá recuperar seu país em sua forma original e, quem sabe, talvez até ir além disso. Essa frase é altamente sugestiva e inédita, pois Trump nunca falou antes sobre a Ucrânia avançar na Rússia e tomar terras do Kremlin. Há várias formas de interpretar isso. Trump entende o poder das palavras e sabe usá-las para pressionar as pessoas. Talvez, com essa declaração, o presidente dos Estados Unidos da América tente minar a autoridade de Vladimir Putin. Trump, afinal de contas, em inúmeras ocasiões e recentemente, expressou frustração com Putin. Os dois já tiveram uma relação de trabalho forte no passado. E Trump já se encontrou e conversou com Putin em muitas ocasiões. Frequentemente, ele saía desses encontros esperançoso e otimista com o fim próximo da guerra.
A Rússia sempre fala em acabar com a guerra para Trump, mas faz o oposto e lança outro ataque recorde de drones contra a Ucrânia. Nas próprias palavras de Trump sobre Putin, toda conversa que tenho com ele é uma boa conversa. Infelizmente, uma bomba é lançada em Kiev ou outro lugar, e isso me irrita muito. As mentiras e enganações de Putin claramente prejudicaram o relacionamento entre os dois líderes, e parece que Trump foi levado ao limite. Agora, em vez de apoiar a Rússia ou negociar em favor de Putin, o presidente dos Estados Unidos da América parece seguir o caminho oposto, criticando as forças armadas da Rússia, chamando atenção para sua economia enfraquecida e até sugerindo que a Ucrânia deveria responder com uma invasão própria. O final da postagem de Trump é revelador, pois ele diz que os Estados Unidos da América seguirão fornecendo armas à OTAN, que as repassará para a Ucrânia usar contra a Rússia como quiser. Em resumo, o presidente dos Estados Unidos da América reconhece abertamente que a América continuará firme em seu apoio à Ucrânia, dando à Rússia um oponente cada vez mais forte e bem apoiado para enfrentar. A surpreendente declaração de Trump ocorreu após conversas com Zelensky depois dos discursos de ambos na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York em 23 de setembro. Durante a Assembleia, Zelensky pediu que líderes mundiais mantenham o foco na guerra na Ucrânia e sugeriu que a Organização das Nações Unidas está perdendo influência. Ela já lidou com o fim de conflitos globais. A organização tem pouca influência e, frequentemente, não toma decisões reais sobre questões fundamentais. É exatamente sobre isso que precisamos falar hoje, sobre as ferramentas que, infelizmente, não estão funcionando agora. Mas elas vão funcionar, tenho certeza. Elas vão funcionar se você for ativo, se nós formos ativos, porque a principal ferramenta está em suas mãos. O líder ucraniano sugeriu formas do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas apoiar Kiev e promover negociações de paz. Ele sugeriu criar um sistema conjunto de defesa aérea contra os frequentes ataques de mísseis e drones da Rússia, que aumentaram recentemente. No início de setembro, a Rússia lançou mais de 800 drones e vários mísseis de cruzeiro e balísticos contra alvos na Ucrânia, matando ao menos 2 pessoas e ferindo dezenas. A Ucrânia já tem fortes sistemas de defesa aérea para derrubar a maioria dos drones russos. Mas com esses drones recentemente passando para outros países como Polônia e Romênia, há necessidade de defesas superiores, não só na Ucrânia, mas também em outras partes da Europa, está, sem dúvida, aumentando. Zelensky afirmou que um novo sistema conjunto de defesa aérea pode eliminar ataques aéreos russos. E se o Kremlin não puder mais contar com seus drones e mísseis, restaria muito pouco para continuar a guerra. Aqui está um exemplo de como a França pode parar a guerra. Se pudéssemos fortalecer nossas habilidades com um sistema conjunto para derrubar os céus, com um sistema conjunto para derrubar mísseis e drones russos, isso forçaria a Rússia a parar seu ataque pelo ar. Porque tudo poderia cair. E assim, Putin seria forçado a sentar aqui, ou em outro local respeitável, e buscar uma trégua em terra. Se não houver guerra no céu, a Rússia não pode continuar lutando em terra. Zelensky também criticou a China por seu papel na guerra até agora, observando que a nação asiática tem influência significativa sobre a Rússia e poderia usar isso para pressionar Moscou a encerrar sua agressão. Sem a China, a Rússia de Putin não é nada. Muitas vezes, a China prefere o silêncio e a distância, em vez de agir pela paz. O presidente ucraniano também ressaltou o apoio de países como Estados Unidos, da América, Reino Unido e França, em oferecer garantias de segurança que a Ucrânia precisará após o fim da guerra. É por isso que hoje, com a Grã-Bretanha, com a França e já com mais de 40 nações em nossa coalizão de dispostos, estamos construindo uma nova arquitetura de segurança. Contamos com os Estados Unidos da América como um apoio fundamental. Garantias reais de segurança devem se tornar a linha que a Rússia não pode cruzar novamente. Trump fez várias declarações importantes no evento. Ele novamente ameaçou impor tarifas severas à Rússia, caso a guerra não termine.
Caso a Rússia não esteja pronta para fazer um acordo para acabar com a guerra, então os Estados Unidos estão totalmente preparados para impor uma rodada muito forte de tarifas poderosas. Ele acrescentou que as nações europeias também precisam estar envolvidas nessas tarifas para torná-las mais eficazes. Antes de solicitar à OTAN que pare de comprar petróleo russo, acrescentou que futuras sanções dos Estados Unidos da América atingiriam países que seguirem investindo nos recursos da Rússia. Isso reflete uma declaração de Trump no início de setembro, quando afirmou estar pronto para impor sanções severas à Rússia. Quando todas as nações da OTAN concordarem, agirem igual e pararem de comprar petróleo da Rússia. O compromisso da OTAN em vencer a guerra na Ucrânia tem sido bem abaixo de 100%, e a compra de petróleo russo por alguns é chocante. Isso enfraquece muito sua posição de negociação e seu poder de barganha em relação à Rússia. Acredito que, além da OTAN como grupo, impor tarifas de 50% a 100% à China deve ser totalmente suspenso após o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Na Assembleia Geral, Trump voltou a citar China e Índia, dizendo que ambas financiavam a guerra. Ao continuarem comprando petróleo russo, China e Índia são os principais financiadores da guerra em andamento, ao continuarem adquirindo petróleo da Rússia. Mais tarde, ele criticou a OTAN por depender da energia russa e disse que a Europa precisa fazer mais. Eles não podem continuar fazendo o que estão fazendo. Estão comprando petróleo e gás da Rússia, enquanto lutam contra a Rússia. É constrangedor para eles. E foi muito constrangedor para eles quando eu descobri isso. Posso te garantir. E isso não é tudo. Quando perguntado se ele acreditava que as nações da OTAN deveriam abater qualquer aeronave russa que entrasse em seu espaço aéreo, o presidente dos Estados Unidos da América foi inequívoco em sua resposta. Sim, eu acredito. O presidente Zelensky reagiu positivamente à nova postura e declarações recentes de Trump. Ele saudou o que considerou uma grande mudança no ponto de vista do presidente dos Estados Unidos da América e acrescentou que está confiante de que os Estados Unidos fornecerão garantias de segurança vitais à Ucrânia quando a guerra terminar. Em entrevista à Fox News, Zelensky disse estar um pouco surpreso com a mudança de Trump e explicou em seguida: "Acho que o fato de Putin ter mentido tantas vezes para o presidente Trump também fez diferença entre nós." Zelensky disse que, após dividir conversas privadas com Trump, sente que o presidente dos Estados Unidos da América já não acredita mais nisso. A troca de territórios é o caminho. Acho que ele entende, pelo menos por hoje, que não podemos simplesmente trocar territórios. Não é justo. Resta saber o que acontecerá na guerra ou como a Rússia responderá aos últimos comentários de Trump. O passado já provou que este é um conflito imprevisível e dinâmico, com avanços e recuos constantes. Mesmo assim, parece um ponto de virada importante. O presidente Trump já demonstrou apoio à Ucrânia antes. É um passo inédito ele afirmar que a Ucrânia pode recuperar todo o seu território e criticar abertamente a Rússia. Essa declaração deve reforçar a confiança de Kiev enquanto suas forças tentam recuperar o território ocupado. E uma que deve deixar a Rússia muito incerta sobre o próximo passo. Talvez, finalmente, Putin possa perceber que a única saída desse buraco que ele cavou para si mesmo é através da paz. Confira nossa análise em vídeo sobre por que a Rússia está condenada ao fracasso. Veja todos os motivos pelos quais Putin nunca, jamais conseguiria o que queria com essa invasão. Ou, para saber mais sobre o bom desempenho da Ucrânia e como a situação ficou ruim para os russos, assista ao nosso vídeo sobre as forças ucranianas explorando os pontos cegos do Kremlin com ataques precisos de drones, enfraquecendo a máquina de guerra como nunca antes. E por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também. Assim você pode ficar informado e atualizado sobre todas as últimas notícias e acontecimentos diretamente das linhas de frente da Ucrânia.